Olá pessoal, eu sou o Douglas Cavalcante. Primeiramente gostaria de agradecer a vocês por estarem assistindo essa videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar um pouco hoje sobre o Generics. Essa videoaula ela foi dividida em duas partes. Na primeira parte eu vou apresentar para vocês alguns conceitos sobre Generics e um código que não implementa o Generics, que então possibilita que a gente entenda quais são as principais dificuldades encontradas quando nós não utilizamos o Generics. Na segunda parte, o Maxwell vai apresentar para vocês um código que implementa o Generics e também como utilizar, como criar suas classes para que elas possam também utilizar o Generics. Então, conceitualmente, o que vem a ser o Generics? Bom, o Generics é uma API que foi incluída no Java na versão 5. Esse conceito de Generics existe em outras linguagens também, como C++, ou C Sharp. E o Generics tem algumas características básicas aí. Principalmente, é, diminuir o uso de caching. Na verdade, quando você implementa o Generics, você não necessariamente vai precisar fazer o uso de caching. Você vai conseguir generalizar melhor as suas classes, né? Por exemplo, a interface list ela utiliza o generics, né? E por utilizar o generics, você consegue trabalhar essa lista com qualquer tipo de dado, de objeto, né? Imagina, por exemplo, se você criar uma classe carro e você precisar agrupar diversos objetos do tipo carro, e você cria uma lista para agrupar esses objetos. Quando você for criar, por exemplo, um objeto do tipo pessoa, e você precisar agrupar esses objetos também, você teria que criar uma lista específica também para agrupar esses objetos do tipo pessoa. No Generics, você consegue criar uma implementação que possa receber esses dois tipos de dado e dar o mesmo tratamento para eles, porém fazendo ali diretamente, né, ou recebendo exatamente aquele tipo de dado que você definiu quando você instanciou um objeto, no caso aí uma lista, né? Bom, quando for explicar isso no código, acredito que vai ficar mais fácil de vocês entenderem qual que aonde que a gente coloca o generics. Muitos de vocês já devem ter utilizado generics, muitos também devem ter utilizado sem saber que estava utilizando o generics, mas quando eu apresentar o código para vocês, eu acredito que vai ficar mais fácil de entender. Bom, pessoal, estou com o Eclipse aberto aqui. Então, vou mostrar para vocês agora em código um pouco disso que eu falei na introdução do vídeo sobre o Generics, né? Lembrando que a segunda parte dessa videoaula, o Maxwell vai explicar como que a gente usa o Generics, né? Nessa primeira parte aqui, eu vou apresentar para vocês um código que não faz a utilização do Generics, e aí, em consequência disso, a gente vai conseguir entender quais são as principais dificuldades em não utilizar o Generics. O Generics ele foi inserido na linguagem Java na versão 5, né? Então, até lá, todas as implementações que eram efetuadas são com códigos similares a esse que a gente vai ver aqui. E depois do Generics, depois da inclusão do Generics, muita coisa mudou e melhorou, tá? Então, para começar aqui o exemplo, eu vou criar uma classe chamada sem Generics, tá? Ah, uma coisa importante antes de explicar a questão do Generics é a seguinte. é, É necessário saber que todas as classes que a gente implementa, ou as que já estão implementadas no Java, elas herdam de uma classe chamada Object, né? Que é uma classe que a gente pode chamar de classe mãe de todas as outras classes. Então, direto ou indiretamente, as classes acabam herdando dessa classe Object, que é uma classe mais genérica que contida no Java, tá? Dito isso, nós vamos fazer uma implementação aqui para apresentar um pouco do uso dessa classe Object, né? Então faz parte utilizar a classe Object e utilizar o Generics, as coisas estão basicamente ligadas aí, tá? Bom, enfim, eu vou criar uma lista aqui e eu vou, sei lá, vou colocar o nome dela de nomes, tá? E aí a gente vai usar a implementação aqui de ArrayList para ela.
bem simples, é bem trivial isso aqui. Acredito que muitos de vocês já fazem o uso dessa forma aqui. Inclusive, acredito que muitos de vocês também já utilizem o generics, mas sem saber que está utilizando o generics. O generics ele é bem abrangente, né? E muitas vezes a gente acaba utilizando só em relação a listas, mas as implementações dele são bem abrangentes. Bom, eu vou criar aqui, eu vou adicionar nessa lista alguns objetos do tipo string, tá? E aí, opa, aí eu vou colocar alguns nomes aqui, vamos, por exemplo, colocar aqui João, só alimentar essa lista aqui para a gente poder ter alguns exemplos, tá? Vou colocar aqui 4 nomes, Maria, José e Pedro, sei lá, beleza. E o que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos implementar um for utilizando a classe object. E a gente vai instanciar aqui uma classe, sei lá, chamada nome não, obj. E aí a gente vai pegar nomes. Para quem não está familiarizado com for each, a gente faz o quê? Utilizando for each, a gente vai receber aqui, para cada elemento dessa lista, nós vamos receber esse elemento nessa variável aqui, no caso que eu chamei de obj, tá? E aí a gente faz o que precisa ser feito num algoritmo normal. Nesse aqui, a única coisa que eu quero fazer é receber esse dado numa string, tá? Que eu vou dar um nome para ela de nome. E, opa, e depois a gente vai printar essa string aí no console, né? Então, sysout nome. Beleza. Bom, vou salvar aqui, mas a gente já percebe que nós temos um pequeno problema aqui em relação à linha 17, que é justamente aqui na hora da string, aliás, da variável nome receber o dado que está contido na variável obj. O que que acontece? Se a gente colocar o mouse aqui, a gente vai ver que a IDE ela dá uma mensagem aqui informando que o Java não vai conseguir converter um object, né, uma variável do tipo object, em uma variável do tipo string, tá? Então, assim, levando aquilo que eu expliquei no começo aqui dessa segunda parte aqui da videoaula, é, apesar de string herdar indiretamente da classe object, a gente não consegue fazer essa conversão de forma direta. A gente precisa falar explicitamente para o Java que a gente quer converter o dado que está na variável obj para a variável nome. Então, ou seja, a gente quer converter um objeto do tipo object para um objeto do tipo string, tá? Então, para fazer isso explicitamente, a gente faz o uso do casting. Então, que é dessa forma aqui. Então, a gente abre e fecha parênteses e dentro a gente coloca o tipo que a gente quer converter. Obviamente, aqui a gente poderia converter para a classe integer, por exemplo, ou se a gente quisesse, por exemplo, parsear aqui para uma classe que a gente mesmo criou, seja lá qual for o nome, a gente consegue fazer isso também. Então, só para exemplificar, vou colocar aqui integer, e aí eu vou mudar esse nome, esse tipo de variável aqui. Ó, vocês vão ver que ele aceita normalmente, tá? Então, só para exemplificar, a gente vai usar string, mas serviria com qualquer outro tipo de classe. Então, só para recapitular, o que nós fizemos aqui? Nós criamos uma lista, tá? Nós inserimos 4 dados nessa lista aqui, então são 4 strings. E agora aqui no for each a gente está tentando recuperar os dados da variável obj, que é do tipo object. Então a gente vai recuperar o dado para cada item dessa lista, a gente vai recuperar e colocar numa variável do tipo string e depois imprimir isso no console do Java, tá? Se a gente salvar aqui e executar, a gente vê que ele rodou normal. Foi perfeita aqui a execução do algoritmo. Algoritmo bem simples.
No entanto, aqui a gente tem um pequeno problema. Qual seria esse problema? Quando essa lista aqui foi criada, eu não defini para ela um tipo específico de dado. Por isso, houve a necessidade aqui da gente fazer esse caching. O que isso significa? O generics ele serve basicamente para resolver esse problema. Por exemplo, se a gente criasse uma classe carro, por exemplo, e se a gente quisesse agrupar vários objetos do tipo carro, a gente teria que criar uma lista que recebesse apenas o tipo carro, para que a gente pudesse utilizar isso depois sem a necessidade de fazer o cast. Então, assim, essa implementação de list, que já é do Java, então essa interface list e implementação arraylist, na verdade, eles usam nesse caso aqui, o object para poder receber qualquer tipo de dado, de tipo de dado, né? No caso aqui, a gente passou uma string, mas poderia ser qualquer outro tipo de dado, né? Armazena isso em um local da memória e depois para recuperar a gente só precisa deixar explícito qual é o tipo de dado que a gente tá querendo receber. Só que aqui, além da insegurança desse código, porque a gente poderia simplesmente aqui colocar eh, um outro tipo de dado que não fosse uma string, por exemplo, a gente pode colocar aqui um número. Quando no tempo de execução o Java tentar converter essa quinta posição aqui da lista em string, ele simplesmente não vai conseguir, porque a gente está dizendo para ele que é uma string, nós estamos tentando receber esse dado numa string e ele não vai conseguir fazer essa conversão. Quer ver? Se a gente salvar aqui e executar, a gente vai ver que ele vai dar um erro de class caching exception. Deixa eu voltar aqui porque eu acho que eu vou ter que finalizar aqui. Vou salvar de novo e vamos executar mais uma vez para ver aqui. Aqui, ó. Vou até expandir aqui para a gente conseguir ler melhor. Ó, vamos lá. Ele conseguiu fazer a conversão do primeiro item, que é João, que era uma string de fato, Maria, José e Pedro. Quando ele tentou fazer a conversão aqui do 100, fazer o cast do 100, ele deu um erro de class cast exception, que é um erro em tempo de execução. Ou seja, ele tentou fazer a conversão de integer para o tipo string, não conseguiu, e aí deu um erro em tempo de execução. Todos nós sabemos que erros em tempo de execução são os piores que a gente pode ter num sistema. Imagina se a gente cria uma implementação gigantesca e aí, na hora que o usuário começa a executar essa aplicação, ela acaba recebendo um exception dessa forma. Então, para a gente sempre vai ser melhor que os erros ocorram em tempo de compilação. Então, na hora que for compilar esse código, deu erro, a gente já consegue identificar. É mais uma das premissas do generics. Permitir que os erros que a gente comete tentando fazer conversões sejam identificados ainda em tempo de compilação. Por exemplo, se eu definir aqui, tá, através do generics, um tipo de dado, eu não vou conseguir, por exemplo, incluir determinado tipo de objeto. Por exemplo, eu não vou dar muito spoiler, porque como eu falei para vocês, essa parte aqui o Maxwell vai explicar na segunda parte do vídeo, mas para quem já conhece o uso do generics, vai lembrar dessa sintaxe aqui, que é justamente o sinal do menor e o sinal do maior, passando aqui como parâmetro o tipo do dado que a gente deseja utilizar. No segundo aqui a gente pode deixar em branco mesmo, que aqui é o chamado diamante. E aí vocês podem perceber que ele já não aceita aqui o tipo de dado 100. Por quê? Porque eu já defini que essa lista é apenas uma lista de strings, tá? Então, assim, como eu falei, eu não vou dar muito spoiler, vou deixar que vocês vejam na segunda parte da videoaula como se implementa o generics, mas basicamente é isso. É o fato de a gente conseguir, de fato, generalizar o uso de algumas classes,
tá? O exemplo mais simples talvez seja o de lista, onde a gente vai conseguir definir um tipo de dado para essa lista, mas o generics ele pode ser utilizado em qualquer tipo de implementação. Você pode criar uma classe que deseja receber, que deve receber apenas um grupo de objetos. E aí você consegue fazer esse tipo de situação com o generics, tá? Então, assistam a segunda parte aqui da videoaula e eu garanto que vocês vão entender melhor como utilizar o generics. Aqui a gente já viu que não usar o generics não é uma boa ideia, porque os erros realmente eles vão acontecer no cache e a gente não consegue cuidar disso em tempo de compilação, tá ok? Bom, galera, aqui é o Maxwell. Eu vou falar para vocês aí um pouco dos tipos genéricos em Java, né? Como a gente já viu, os tipos genéricos, o que a gente faz com os tipos genéricos a gente fazia com o Object antes. No Object a gente tinha aí um problema que era o cache excessivo, né? Era um dos problemas. Os tipos genéricos vieram aí a partir do Java SE 5.0. A gente vai ver agora daqui para frente um pouco dos genéricos. Um dos melhores exemplos aí de utilização dos tipos genéricos é a collection. Toda vez que a gente vai lá e dá um new em array list, o linked list e outros, ele está utilizando o tipo genérico. A gente vai ver também aí um carinha chamado, que a gente chama, né, na verdade, com os coringas, né, que são os caracteres especiais aí, que a gente usa nos genéricos. Aqui eu tenho dois exemplos aqui da interface list, né? Ela estende de collection e usa, né, o tipo genérico. E aqui eu tenho uma classe fruta, né, que é do tipo genérico também. Isso daqui, por exemplo, eu poderia ter uma instância de fruta que funciona como uma laranja e uma outra instância que funciona como uma maçã, por exemplo. Bom, agora chega a encenação e vamos para a prática. Aqui no nosso Eclipse vamos criar um Java Project. Beleza, vamos criar com o nome de Generics. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos criar aqui dentro da pasta source. Vamos criar um package chamado Genéricos. Vamos criar uma classe chamada app para a gente testar. Vamos criar aqui um main, certo? Vamos criar aqui a nossa classe, que vai ser a nossa classe genérica. Vou dar o nome de elemento, né, para ficar aí meio que um elemento que pode ser qualquer elemento, tipo genérico, né? Aqui em elemento vamos aqui para a gente denominar que uma classe ela é genérica, a gente usa esse diamante, né? A gente chama de diamante aí no mundo da programação. E a gente passa aqui um T, por exemplo, né? Por convenção a galera usa muitas vezes o E. Aqui eu vou usar o T para a gente ter como um type aí, beleza? A gente tem ele como um type. Então vamos criar um atributo aqui do tipo type, né? Que é esse T. E vamos denominar elemento, beleza? Vamos criar um get public t get elemento, vai dar um return this ponto elemento. Vamos criar aqui um public void set elemento, onde ele recebe um t e faz o this elemento receber esse e. Fechou. Aqui a gente já tem uma classe então genérica, né? Agora vamos vir aqui para a gente fazer uns testes. Vamos criar um métodozinho aqui rapidinho. Vamos criar um public static, né? Void nome maiúsculo pra gente. Vamos falar que ele recebe uma string aqui. E vamos simplesmente falar que ele exibe esse nome
uppercase em maiúsculo, beleza? Vamos então aqui criar uma instância de elemento, certo? Só que a gente pode ver o que? Se a gente criar aqui um array list, é igualzinho, tá vendo? Se eu vir aqui e fizer isso, ele vai igualzinho, tá vendo? Opa, pode ver que os dois são similares, né? Então aqui, da mesma forma que aqui eu viria aqui e colocaria, por exemplo, um string, eu teria uma lista de string. Aqui eu também vou vir aqui e vou falar que eu quero uma lista de string, beleza? Tendo essa lista de string, eu vou pegar esse elemento e vou dar um set elemento e vou passar aqui Maxwell. Feito isso, eu vou chamar o método que eu criei, vou passar esse elemento ponto get elemento. Vamos ver aqui, né, o que acontece. Vou executar e aqui eu tenho Maxwell em letra maiúscula, certo? Então, a gente pode ver aqui que funciona tudo perfeitamente, sem precisar fazer nenhum cache em lugar nenhum, nem na hora de passar o parâmetro, nem na hora de receber em lugar algum. Se eu, por exemplo, vier aqui e fizer isso daqui, ele vai me barrar, não vai deixar. E se eu, porventura, fizesse elemento ponto get elemento, ele vai deixar eu passar. Só que se eu criar uma nova instância aqui de elemento, vou criar uma nova instância aqui, só que agora em vez de string eu vou passar um integer aqui, beleza? Aí eu vou vir aqui, vou fazer elemento 2 ponto set elemento e vou passar um 10 aqui, certo? Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Opa. Então se eu fizer isso daqui, beleza, aqui eu tenho um elemento e aqui eu tenho o elemento 2, certo? Esse daqui a gente está passando e chamando o nome maiúsculo. E aqui, se eu fizer isso aqui e fazer um nome maiúsculo e fizer um elemento 2, né, para não dar aquele problema de novo, get elemento, ele já não vai funcionar. Por quê? Porque aqui, como ele tem um tipo, ele já sabe que isso daqui é um inteiro, então ele não vai aceitar porque esse método recebe uma string. Se fosse um object, ele ia pedir para fazer o cache, porque ele ia ficar indefinido, ele nem ia saber, eu ia ter que fazer um cache aqui para avisar para ele que isso daqui era um inteiro, e aí ele daria pau. Mas se por acaso eu falasse que era um string, ele ia aceitar normalmente, né? Então isso daqui é um bom exemplo. Deixa eu apagar tudo aqui, criar um outro método aqui para a gente testar. Vamos utilizar esse aqui mesmo para a gente ganhar tempo, né? O tempo tá um pouco escasso. Vamos criar aqui um método soma que recebe, por exemplo, uma lista. Opa, vamos criar uma array list. E aqui eu vou usar extends number da lista aqui, certo? Bom, o que eu tô fazendo aqui? Aqui, isso daqui a gente chama de coringa, tá indicando pra gente que eu vou poder receber tudo que estender de number, certo? Então, se eu passar alguma coisa que não estender de number, ele não vai aceitar. Então, de repente, se eu tivesse aqui só pra gente testar aqui, certo? Pra gente testar rapidinho, pegasse essa lista, fizesse um lambdazinho aqui e falasse que total recebe item.double_value, eu já conseguiria fazer isso tendo a certeza de que essa lista ela seria
algum dos tipos que estende, né, number, né. Então eu poderia usar um super aqui, né, e aí seria tudo que está acima de number, e você pode ver que ele já avisa pra gente, ó, tá errado aqui, a gente tem que corrigir, né. Então, galera, isso daí é um pouquinho dos tipos genéricos do Java. E espero que vocês tenham entendido. Esse foi o trabalho desenvolvido por mim, Maxwell, e pelo Douglas. Valeu!